Neste vídeo 8 vamos então falar sobre a definição de teclas de atalho, a utilização de teclas de atalho no Illustrator. Vamos apenas referir a existência das teclas de atalho, depois a seu tempo iremos falar especificamente sobre as mais utilizadas. De regresso então aqui ao Illustrator, o que nós temos então é a possibilidade, à semelhança de outras aplicações da Adobe, de utilizar teclas de atalho e também definir os nossos próprios perfis de teclas de atalho. Ora, para sabermos quais são as teclas de atalho de cada uma das ferramentas, bastará então que nós possamos clicar, por exemplo, aqui nos menus e à frente de cada uma das opções nós temos a combinação de teclas que nos permitirão ter então o atalho. O que quer dizer que se nós quisermos fazer aqui um Open, isto é, para abrir um ficheiro, podemos carregar no Ctrl-O e automaticamente vai ser aberto o quadro que vai apresentar aqui um conjunto de ficheiros. Neste caso são algumas ilustrações minhas também. Vamos aqui, no entanto, ver também como é que podemos saber quais são as teclas de atalho para cada uma das ferramentas. O que quer dizer que se eu colocar aqui o rato ou o mouse aqui por cima de uma ferramenta e aguardar alguns instantes, o que vai aparecer então é aqui o Selection Tool e depois entre parênteses a tecla de atalho, que significa V. O que quer dizer que se eu agora pressionar V, automaticamente aquela ferramenta vai ser selecionada. Existem inúmeras teclas de atalho, quer para as tools, quer também para as opções. Para podermos editar as teclas de atalho, bastará irmos aqui ao Edit e temos aqui o Keyboard Shortcuts. Ora, no Keyboard Shortcuts, nós vamos ter então este quadro que nos permite então alterar o aspecto das nossas teclas de atalho, o conjunto de aspectos de teclas de atalho, peço perdão, mas podemos também guardar então os perfis de teclas de atalho. Ora, neste caso já tenho aqui o JLDR, que é um perfil de teclas de atalho definido por mim, que não contém muitas alterações às teclas de atalho por defeito, apenas introduzir 2 ou 3 funcionalidades, mas eu vou mostrar como é que eu posso criar aqui teclas de atalho. Como podem ver, eu tenho aqui selecionado Tools e só tenho 2 opções, ou o Tools ou o Menu Commands. O Menu Commands, claro, são os comandos que ali estão. Se eu clicar aqui, temos aqui o File, que corresponde àquele menu que ali está, o Edit, o Object e assim sucessivamente. O que acontece é que dentro destas setinhas eu vou ter as diferentes opções de cada um das minhas opções de menu. Para alterar o Shortcut, por exemplo, temos aqui o New, que neste momento não tem nenhuma tecla de atalho adicionada. Eu vou clicar aqui e o que é que eu vou fazer? Vou poder definir aqui a tecla que eu quero. Neste caso vamos pressionar, por exemplo, aqui o F12. Ora, se eu pressionar F12, o que é que vai acontecer? Ele vai me indicar, se existir algum conflito, vai me indicar que há um conflito porque a tecla já está a ser usada pelo comando revert, ok? Ora, se eu quiser que esta opção seja alterada para sempre, eu vou simplesmente deixar ficar assim, ok? E vou fazer aqui o Go to Conflict. E quando eu for a Go to Conflict, ele vai-me selecionar aquela opção que tinha inicialmente atribuída a tecla F12 e que agora passou a não ter tecla nenhuma porque eu fui para a tecla de conflito e retirei-lhe essa opção. E depois bastará fazer OK e automaticamente tenho a minha tecla guardada. Mas reparem o que é que aparece aqui no meu set, isto é, no meu conjunto de opções de teclas de atalho, aparece o asterisco à frente de JLDR, o que significa que há aqui dados que não foram guardados. Eu vou clicar aqui no OK e ele pergunta-me se eu tenho a certeza que quero cobrir o set JLDR, isto é, se eu quero alterar de forma definitiva as configurações de teclas de atalho para o meu JLDR. Se eu clicar que não, obviamente o que vai acontecer é que vou ficar aqui dentro deste quadro e posso fazer um cancel. E as alterações que eu fiz não vão produzir qualquer efeito. Se eu agora clicar novamente em Edit e for novamente a Keyboard e colocar aqui Menu e no File, reparem que não houve alteração nenhuma aqui das teclas. Podemos também escolher aqui, por exemplo, a tecla Shift, ok? Neste caso Shift, ou melhor, Shift A, neste caso não deu, Shift A também não deu, ok? Vamos aqui clicar no Remove, se nós quisermos aqui, por exemplo, colocar F1, não queremos que seja F1, vamos aqui clicar deste lado. Este é o símbolo que aparece à frente de qualquer uma das opções, ok? Mas se eu quiser aqui, vamos aqui, por exemplo, pressionar a tecla Ctrl A,
ok? E o Ctrl A gera também aqui um conflito. Obviamente existem imensas opções que estão por aqui abaixo ainda escondidas e, portanto, quase todas as teclas de atalho estão já atribuídas, mas sempre que eu quiser anular a minha opção, eu posso clicar aqui e ele faz um remove da opção e automaticamente eu não estou a fazer nenhuma espécie de alteração. Vamos aqui fazer um cancel, regressar novamente ao Keyboard Shortcuts e vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu quero alterar, por exemplo, aqui uma das minhas ferramentas, ok? Então temos aqui no Tools, temos também, quer no Tools, quer no menu Commands, a possibilidade de procurar. Ora, como veem, a lista é demasiado extensa, mas vamos pegar aqui no Hand, ou então no Slice Selection, porque neste caso não tem nenhuma tecla atribuída. Ora, se eu quiser o Slice Selection, passo a escrever aqui Slice, e automaticamente só me vai fazer uma seleção daquelas ferramentas que ainda que têm este texto no meio ou no final. Se eu colocar aqui Selection, também me vai aparecer aqui o Slice Selection, ok? Vou então clicar aqui, vou fazer aqui um Ctrl O, ok? Ctrl O não está a dar, vamos clicar aqui, agora sim, Ctrl O, e ele diz Tool Shortcut cannot contain either function keys or control or alt modifiers, etc, etc, etc. Nós vamos fazer aqui um Ctrl S, Ctrl I, e ele vai-me indicando quais são os tipos de combinações de letras que eu não posso atribuir. Neste caso fiz um Shift mais S e ele disse-me que sim, apesar de existir aqui um conflito, eu posso, contudo, no entanto, aqui retirar. Mas vamos imaginar então que eu vou fazer aqui, eu vou clicar aqui no X para retirar daqui este filtro, vão aparecer novamente as teclas todas. Vamos imaginar que eu quero fazer aqui uma alteração nos menu commands. Isto é, eu tenho sempre uma função, por exemplo, que faz aqui um clear, por exemplo, limpar todo o espaço. Eu vou tentar fazer aqui um Shift C, ok, o Shift C ele não me deixa, Ctrl C, ok, Ctrl C. E ele diz-me que há aqui um copy command, ok? Claro que o Ctrl C é capaz de ser um pouco complexo. Vamos fazer Ctrl Shift C, ele diz-me que não, ok, vamos aqui Ctrl Alt C, ok. Temos aqui o Alt C, ele diz que já está a ser usado como Make a Top Object Command, não tenho qualquer problema, eu quero que seja a função Clear. Vamos fazer o que aqui? Vamos criar aqui um save. Ora, neste caso, se eu fizer aqui um save, ele vai me perguntar em que nome. Se eu colocar em JLDR e pressionar OK, ele vai gravar ou vai atualizar o meu esquema. Mas se eu colocar aqui novo, ele vai criar um novo esquema de teclas de atalho, ok? E este novo esquema de teclas de atalho, neste caso é baseado por defeito no esquema por defeito, é mesmo assim, peço desculpa pela redundância, mas vai assumir então esta alteração. O que quer dizer que se eu chegar aqui e selecionar Illustrator Defaults, obviamente que aquela tecla de atalho que eu defini, do Ctrl Alt C, não vai funcionar, ok? Terei que sempre que selecionar aqui o novo para depois poder ter essa função aqui, ok? Neste caso era o Slice, penso que era o Slice Collection, ok? Vamos aqui ao Tools, não era o Slice Collection, era outra informação qualquer, não vamos fazer caso agora. No entanto, existe aqui ainda a possibilidade de nós podermos fazer outras duas opções muito interessantes. Uma delas é, obviamente, apagar um conjunto de especificações de teclas de atalho. Neste caso eu vou apagar o novo, bastará selecionar aqui a opção. Por defeito o Illustrator Defaults obviamente não dá para remover, mas qualquer uma das minhas dão, e neste caso o novo eu vou clicar aqui em remover, ele vai me perguntar se eu quero remover sim ou não, eu vou dizer que sim, e já não vou ter aqui aquele conjunto, aquele set de teclas de atalho que eu aqui tinha. Outra informação interessante, tem o seu interesse basicamente, é aquela que me permite exportar para texto as minhas teclas de atalho. Eu vou aqui fazer a experiência, tenho aqui JLDR e vou exportar para texto. Ele vai me perguntar qual é o nome do ficheiro. Eu vou deixar ficar JLDR Adobe Illustrator Shortcuts. Ok? Quando eu fizer aqui um guardar, ele guardou. Vamos aqui verificar o que é que foi guardado. Eu vou clicar aqui no Export Text novamente, só para poder abrir aqui o tal ficheiro. Ele está aqui, eu vou agora clicar com o botão direito do rato e vou abrir com o meu Notepad++. E reparem o que é que acontece aqui. Eu tenho aqui então
todas as minhas teclas de atalho e respectivas funções que foram atribuídas, ok? E portanto, desta forma, eu tenho aqui uma forma de ver quais são as teclas de atalho que estão atribuídas a cada uma das minhas opções, ok? Vamos tentar abrir aqui com o WordPad e vamos ter aqui exatamente o mesmo tipo de apresentação, cá está, e se quisermos abrir também neste caso, o editar, nós vamos ter aqui com o bloco de notas também o mesmo tipo de apresentação. Terá o valor que tem, não terá grande valor, digamos nós, mas é uma opção adicional que todos nós poderemos usar. E, portanto, desta forma vimos aqui como podemos nós alterar as teclas de atalho no Illustrator.